Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Tazria. O que é Tsaraat? A Torá continua a nos contar sobre os diferentes tipos de tumá, impureza. Uma delas é Tsaraat. O que é Tsaraat? Tsaraat era uma doença da pele que somente podia ser diagnosticada por um Cohen. Se um judeu, homem, mulher ou criança, notava uma ou mais manchas brancas em sua pele, ele deveria suspeitar da possibilidade de tsaraat. Ele era ordenado a mostrar a mancha a um cohen. A mancha podia ter uma dessas quatro colorações: baeret, branca como a neve. Este era o branco mais brilhante. E sapahat, de baeret, um tipo mais brando de baeret, um pouco menos branco. As manchas se pareciam com o reboco branco das paredes do Kodesh do Beit HaMikdash. Seet, um branco mais escuro, a cor da lã pura. E sapahat de Seet, um tipo mais brando de Seet. As manchas eram da cor da parte interior da casca de ovo. Se as manchas brancas fossem mais escuras do que os quatro tons mencionados, elas não eram de Tsaraat. Um judeu ia até um cohen e falava: Eu encontrei uma mancha branca ou várias manchas brancas em meu corpo. O cohen então lhe dizia: Deixe-me checar se você está com Tsaraat. O cohen examinava para ver se encontrava uma dessas duas coisas. Primeiro, dois pelos que se tornaram brancos dentro da mancha branca, ou, segundo, um pedaço de pele saudável no meio da mancha branca. Se ele visse um destes dois sinais, o cohen dizia ao homem: Você tem tsaraat. Você deve seguir todas as leis relativas a quem tem tsaraat, que nós logo explicaremos. Se o cohen não encontrasse dois pelos brancos na mancha branca ou alguma pele saudável dentro da mancha, ele dizia: Eu não sei ainda se você está com tsaraat. Espere uma semana. Depois de uma semana, volte e eu examinarei você novamente. No entanto, se a pessoa vivesse em uma cidade cercada por uma muralha, ela teria de sair da cidade e ficar sozinha do lado de fora. O Cohen então lhe advertiria: há algo errado com você, do contrário, Hashem não teria colocado esta mancha branca em sua pele. Mas Hashem, em sua misericórdia, deu a você uma semana para que você reflita sobre seus maus atos. Talvez, se você fizer techuvá, você não ficará com tsaraat. Aproveite bem o seu tempo. O Cohen não retornava até a pessoa antes de ter passado uma semana. Então ele examinava a mancha ou as manchas novamente para ver se, primeiro, dois pelos brancos haviam crescido nela, ou dois, se havia agora um pedaço de pele saudável dentro da mancha, ou três, se a mancha branca estava maior do que na semana passada. Se o Cohen encontrasse uma dessas três coisas, ele declarava: Você tem tsaraat e deve seguir todas as leis de um Metzorá, uma pessoa que tem tsaraat. Meu filho, faça techuvá, porque a tsaraat normalmente atinge uma pessoa que falou lashon hará. Se o Cohen não encontrasse nenhum dos três sinais de tsaraat, ele falava: Espere mais uma semana, então eu o examinarei de novo. Hashem está dando a você mais uma chance de fazer techuvá. Se depois de mais uma semana o Cohen achasse um dos três sinais de tsaraat, ele declarava: Você é o Metzorá. Se ele não encontrasse nenhum dos três sinais, a pessoa estava taor, pura. Ela não seria examinada novamente depois da terceira semana, mesmo que as manchas ainda estivessem lá. Se um ratã, noivo, encontrasse manchas brancas em seu corpo durante o Sheva Brachot, ele não precisava mostrá-las ao Cohen até o Sheva Brachot terminarem. Da mesma forma, se alguém descobrisse manchas brancas em sua pele no meio de Yom Tov, ele não precisava ir até o Cohen até Yom Tov acabar. Hashem não queria estragar a alegria do Sheva Brachot de um ratã ou o júbilo de um Yom Tov, fazendo com que um judeu fosse até o Cohen, que talvez tivesse que separá-lo das outras pessoas.
Um judeu poderia achar que ele era esperto e decidir: eu mostrarei a mancha branca ou as manchas ao Cohen, mas primeiro arrancarei os pelos brancos. Mas, se ele fizesse isso, ele estaria cometendo uma verá, um pecado. O Beit Din poderia puni-lo com malkot, chicotadas. A Torá proíbe um judeu de remover qualquer sinal da tumá de tsaraat. Por que Hashem castigava um judeu com tsaraat? Se um judeu impurifica a sua neshama, alma, cometendo um pecado sério, Hashem, por sua vez, impurifica o corpo dele com tsaraat. Isto ajuda a pessoa a entender que ela pecou e que ela precisa fazer techuvá. Nos dias de hoje não existe mais tsaraat, porque não somos tão sagrados quanto eram nossos antepassados. Eles eram tão sagrados que suas almas não conseguiam suportar um pecado sério. Tsaraat aparecia neles e forçava seus pecados a virem à tona. Porque nós não somos mais tão sagrados, nós não merecemos a punição de Tsaraat para revelar nossos pecados, conforme Al-Shir. Hashem infligia Tsaraat em um judeu devido a diversos pecados, mas principalmente pela haverá, pecado de falar Lashon Hará. Você se lembra quem falou Lashon Hará sobre o povo judeu e foi punido com Tsaraat? Sim, foi Moshe Rabbeinu. Quando Hashem quis que ele tirasse Bnei Israel do Egito, Moshe protestou. Eles não acreditarão que Hashem me enviou. Então sua mão ficou branca com Tsaraat por ter falado mal dos judeus. Hashem também usava a Tsaraat como um castigo para outros pecados graves, tais como assassinato e adultério. A Torá ordena que o Metzorá vá até um Cohen, não a um médico. O Cohen insistirá com o Metzorá para que ele pare de pecar e comece a fazer mitzvot. Se o Metzorá fizer techuvá, Hashem permitirá que ele fique puro novamente. O Midrash nos conta: Hashem tem muitos mensageiros. Hashem tem mensageiros por todo o mundo que ele usa para punir as pessoas. Estes mensageiros podem ser pessoas, animais ou até mesmo insetos. Uma pessoa estava de pé perto de um lago quando viu algo estranho. Um sapo gordo estava atravessando o lago. Ele carregava um escorpião em suas costas. O homem ficou muito surpreso com esta cena e decidiu ficar onde estava e observar o que iria acontecer. Quando o sapo chegou ao outro lado do lago, o escorpião escorregou e foi embora. Logo depois, o homem ouviu um grito vindo da aldeia próxima. Um escorpião acabou de picar um homem e o matou. Agora entendo, pensou o homem. Aquele escorpião era um mensageiro de Hashem para punir alguém por seus pecados, e foi por isso que o sapo o carregou em suas costas, ajudando-o a atravessar o lago. Então ele viu que o escorpião voltou e novamente subiu nas costas do sapo. O sapo levou o escorpião de volta até o lugar onde ele vivia. Outra história se refere a um grupo de sábios. Entre eles, Rabi Elazar. Certa vez eles viajaram para visitar o sogro de Rabi Yossi, que estava doente. Era um dia muito quente e o sol castigava os viajantes. Logo eles chegaram a um agradável campo com árvores grandes e fonte de água. Como é bonito este lugar, disse Rabi Elazar. Vamos descansar um pouco aqui. Todos se sentaram para descansar. De repente, eles notaram uma imensa cobra saindo da grama. Rabi Elazar gritou para a cobra: pare! Não continue em frente, pois o homem que você quer picar está arrependido de seus atos. Ele fez techuvá. Ele não merece mais a morte. Os outros sábios ficaram abalados ao ouvir estas palavras. Rabi Akiva pediu a Rabi Elazar que explicasse o que estava acontecendo. Silêncio, disse Rabi Elazar. A cobra não está indo embora. Cobra, cobra! Rabi Elazar gritou novamente. Eu sei que você recebeu uma ordem do céu para matar aquele homem por causa de seus pecados. Mas ele decidiu que nunca mais voltará a cometê-los. Vá embora. A cobra parou como se indecisa se devia dar ouvidos a Rabi Elazar, mas então ela continuou indo em frente. Espere, cobra, falou Rabi Elazar. Eu sei que você quer matar, por isso ordeno que você vá até um não-judeu rachá, alguém que fez mal a um judeu. Ele está neste momento dormindo em sua caverna. Dê meia volta e vá até ele.
Quando a cobra ouviu estas palavras, ela se virou e se apressou em seu caminho. Rabi Elazar explicou aos outros sábios: Eu sabia que esta cobra foi enviada para matar um judeu que pecou gravemente. Ele foi salvo do castigo somente porque fez techuvá. Mas como você sabia disso? Disse os amigos. Meu pai me falou que eu encontraria esta cobra, disse Rabi Elazar. Mas como você sabia que o judeu fez techuvá? Eles perguntaram. Eu escutei uma voz dos céus ordenando que a cobra desse meia volta, porque o judeu havia feito techuvá. Mas a perversa cobra não queria ir embora sem ter feito mal a alguém. Uma vez que ela foi enviada para matar, ela queria uma vítima. Por isso eu a direcionei para um não-judeu perverso. Os sábios ficaram maravilhados com a santidade de Rabi Elazar, que lhe possibilitava saber tantas coisas que eles desconheciam por completo. Vamos descobrir o que aconteceu com Urachá, sugeriu Rabi Elazar. Eles andaram até o final do campo e, em frente a uma grande pedra, descobriram um homem morto com a cobra enrolada em volta dele. Próximo ao corpo havia uma maleta repleta de moedas. Rabi Elazar exclamou: Abençoado é Hashem, que tem mensageiros em todos os lugares. Ele pegou a maleta e os sábios retornaram ao campo onde estiveram descansando. Ao entrar no campo, os sábios encontraram um judeu todo suado e exausto. Este se sentou sob uma árvore e os sábios o escutaram dizer: Mestre do universo, o Senhor sabe que não estou reclamando sobre o dinheiro que o não-judeu roubou de mim. Tudo o que o Senhor faz é justo, mas eu tenho meus pais idosos. E como poderei sustentá-los agora? Estou aflito por causa deles e também porque parte do dinheiro não era meu, era dinheiro de Tzedakah, que eu guardava para um homem pobre. Ele o havia coletado para casar sua filha. O que farei agora? Não estou chateado por ter perdido meu dinheiro, mas pelo dinheiro dele. Quando os sábios escutaram isso, eles levaram o homem até Rabi Elazar, que lhe disse: Você deve ser um grande tzadik, ou Hashem não teria realizado milagres. Para você, pegue sua maleta de volta, então ande até o fim deste campo e veja o que Hashem fez por você. Eles acompanharam até o final do campo, onde viram um ladrão morto com a cobra em volta de seu pescoço. O judeu prostrou-se e agradeceu a Hashem. Ele beijou as mãos de Rabi Elazar e disse: Eu sei que Hashem realizou estes milagres por causa de vocês, santos sábios. Eu estava aflito somente por causa de meus pais pobres e por causa do dinheiro do homem pobre que estava comigo. Ele também mostrou a eles os ferimentos que o ladrão fizera em seu corpo. Rabi Elazar rezou pelo judeu e ele ficou curado. Rabi Elazar disse à cobra: Cobra, cobra, você fez um bom trabalho, mas eu ordeno a você que de hoje em diante fique em sua toca e não faça mal a mais ninguém. A cobra baixou sua cabeça em obediência e se arrastou de volta para sua toca. Outros eventos miraculosos ocorreram aos sábios em seu caminho, mas finalmente eles chegaram à casa do sogro de Rabi Yossi, o doente a quem havia ido visitar. Eles o encontraram muito melhor. Ele estava sentado na cama, estudando o Torá. Os sábios, então, recitaram a brahá que é dita quando alguém vê um doente que se recuperou. Abençoado és tu, Hashem, que deu você de volta para nós e não deu você para o pó. Não deixou você morrer. Eles contaram a ele os acontecimentos extraordinários da viagem e também ele se juntou aos sábios para louvar Hashem por seus caminhos magníficos. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!